Olá, pessoal. Na data de hoje, 5 de junho de 2020, ocorreu a reinauguração, na verdade, uma solenidade com relação ao restauro do prédio da Estação Ferroviária de Paranaguá, que esta semana me procuraram constantemente para perguntar dos 136 anos. Bem, eu acho que há uma pequena confusão com relação a essas datas. Em primeiro lugar, em 1880, no mês de junho, o imperador Dom Pedro II esteve em Paranaguá para dar início à construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba. Foi feita uma solenidade, o imperador deu início à construção e ainda fez uma série de visitas a várias cidades de Paranaguá, ou cidades do Paraná, para falar na verdade, fiz uma confusão, mas das cidades do Paraná. Então, em 1880, o imperador esteve aqui e deu início à construção. Logicamente, não havia prédio da estação ferroviária, a garagem, o prédio onde as pessoas pegavam o trem, porque era o início. Imagina, construir a estação antes da estrada de ferro. Não, isso iria ser feito depois, alguns anos depois. Em 1884, a princesa Isabel esteve em Paranaguá e inaugurou um trecho da estrada de ferro. Tá? Quem quiser saber mais sobre isso é só ir nos livros, entrar e fazer as suas pesquisas. Em 1885, se terminou a estrada de ferro. E o que nós vamos encontrar em Paranaguá? Nós vamos encontrar onde é hoje a sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ali perto da Praça Fernando Amaro, na frente do Palácio do Café, onde hoje está ali a secretaria, era o prédio da estação ferroviária, que em razão do crescimento econômico do Paraná e também de Paranaguá, se faz a construção de um outro prédio maior para atender, tá, ao Paraná, aos parnanguaras, que é o que está hoje aí. Esse prédio que foi feito a solenidade da inauguração do restauro, ele é um prédio de 1922. Não teve uma inauguração em 1922, por problemas econômicos, por problemas políticos, por problemas diversos, não só da história de Paranaguá, do Paraná, do Brasil e também do mundo. O que os funcionários fizeram? O prédio estava lá, 1922, prontinho. O que os funcionários fizeram? Tiraram os móveis que se encontravam na antiga estação, onde é hoje a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, levaram os objetos, os móveis para o prédio e deram abertura ao prédio. Pronto, em 1922. Provavelmente em setembro de 1922, porque, segundo alguns dados que a gente vai coletando na história, o prédio da atual da estação ferroviária seria comemorativo ao primeiro centenário da independência do Brasil. Então, em 1922, se inaugura, entre aspas, pelos próprios funcionários, o atual prédio da estação ferroviária de Paranaguá. Muito lindo, com um estilo neoclássico, diferenciado do antigo prédio. Quem tiver interesse de saber como era esse antigo prédio da estação ferroviária de Paranaguá, é só entrar na página do professor Vistuba, tem uma série de fotos. Por que eu ressalto isso? Bem, eu ressalto isso porque nós temos fotos do início do século XX, lá por 1914, 1916, da área da Praça Fernando Amaro, aonde se verifica que não há nenhuma construção de imóvel no local onde se encontra hoje. Se em 1914 não tem nenhuma construção de imóvel, isso quer dizer que em 1884 não tinha estação, não tinha o prédio da estação. E tiver mais interesse, vai vasculhar lá. Estão as fotos antigas da segunda estação ferroviária de Paranaguá, que hoje é a sede, mas que na época, quando se inaugurou em 1922 a atual, passou a ser o depósito de cargas
da estação ferroviária de Paranaguá. Ah, por que fizeram esses erros? Por que aconteceu? Eu não vou entrar nas discussões, porque eu não verifico que sejam assim erros. Eu verifico que são informações que acabaram criando esse pequeno dilema que não tem nada demais, não vai ninguém ser punido ou perdido com relação a essas datas. É muito complicado trabalhar com datas. E Paranaguá tem uma característica muito interessante, eles adoram essas questões de imperadores terem passado, príncipes terem passado, governadores, presidentes, e isso enaltece, né, a história de Paranaguá. Mas a nossa história está cheia de datas erradas, cheia de acontecimentos conturbados e também errados, e que aqueles que se sentirem assim ofendidos ou com interesse de conhecer mais sobre isso, pesquisa. Pesquisa é muito bom, sabe? Há uma série de documentações, fotos que vocês poderão conseguir. Mas, de qualquer forma, parabéns ao Parnanguara, porque o restauro não é uma questão particular de administração pública, mas sim do povo que o elege. Parabéns ao prefeito de Paranaguá, porque está exercendo o papel de prefeito, porque prefeito é para isso, é para preservar, recuperar, salvar os prédios, a história, a cultura e principalmente a identidade de um povo, de uma cidade. Por isso que eu sempre digo, parabéns aos parnanguaras que conseguiram essa grande conquista do restauro, porque o restauro foi pago com dinheiro público. Então, parabéns aos parnanguaras. E vamos preservar. Vamos denunciar se estiverem lá dentro, mexendo, estragando. Vamos visitar o prédio quando essa pandemia, né, nos permitir. Eu não pude estar na solenidade em razão de que eu estou na idade, né, de 61 anos, estou no grupo de risco e estou preso, entre aspas, aqui em Curitiba, desde o início da pandemia, em isolamento, em quarentena e nos preservando. Usem máscara, só saiam quando for necessário. Um abraço e parabéns, Paranaguá. Tchau, pessoal!